Boa noite a todos. Tenhamos todos uma excelente noite. Eu escolhi o tema de mudanças porque eu acredito que nós estamos vivendo num período em que seria um ótimo título para conversarmos, né? As mudanças que nós necessitamos passar. Eu acho que em nenhum outro momento da história, né, pelo menos da nossa história, da nossa existência, da nossa atualidade, nós precisamos tanto de mudança como agora, né? Estamos passando aí por tantas coisas, né? Passando por pandemias, passando por guerras, né? Passando por um problema em cima do outro, né? A gente sai na rua, parece que, às vezes, não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que a impressão que eu tenho é que está todo mundo muito meio enlouquecido, né? Tudo feito às pressas, as pessoas não têm paciência, não têm tolerância com o próximo, né? E eu creio que eu tive, com certeza, uma inspiração para fazer a palestra de hoje e utilizar esse tema, principalmente, né? Nós estamos sendo avisados há quantos séculos, né? Há quantas décadas para mudarmos, para tomarmos jeito, né? Para termos um pouquinho mais de esforço da nossa parte para sermos diferentes, né? E dentro dessas mudanças que nós necessitamos realizar, tem muitas que são necessárias que nós façamos esses esforços, né, para mudar, e outras são automáticas, como, por exemplo, as mudanças aquelas que ocorrem naturalmente do nosso físico, né? Desde o momento que nós nascemos até o momento que nós nos tornamos adultos, existem aquelas mudanças naturais, né? As mudanças do corpo, as mudanças da mente, as mudanças do nosso caráter, né? Aquelas mudanças que são automáticas nossas, né? E tem aquelas que necessitam realmente de uma vivência no mundo carnal como nós estamos agora, né? São aquelas mudanças que vêm conforme o que nós passamos, conforme o que nós aprendemos, conforme os exemplos que nós temos também, que são muito, muito influenciadores na nossa vida, né? Aqueles exemplos da nossa educação, né, das pessoas com que convivemos, né? Isso influencia bastante na nossa mudança, no nosso caráter, porque você já vem, cada um de nós tem a sua essência natural, que carrega de outras vidas, né? A essência dessa vida mesmo, né? Já temos naturalmente a nossa essência, mas nós temos também a influência, né, de nossos pais, né, de nossos parentes, de nossos amigos, né? Aqui, por exemplo, no caso, nós que somos trabalhadores aqui do centro, eu como trabalhador do centro, eu também tenho influência dos meus companheiros de trabalho, né? Porque nem sempre o fato da gente ser trabalhador, da gente estar tentando seguir aí a seara de Jesus e tentar fazer tudo certo, nem sempre é garantia de que a gente acerta, né? E muitas vezes a gente recebe um puxão de orelha de um colega, de um amigo, e fala: pô, você está fazendo errado. Você não está agindo corretamente. Se você não mudar o seu jeito, você só tende a arrumar problemas para você, né? E isso é muito legal a gente ter, né? Porque a gente não fica só limitado no lar, a gente não fica só limitado com a família. Nós temos também os amigos, né? Temos também os colegas de trabalho, que muitas vezes também dão umas dicas para a gente, falam: ó, não faz assim, está errado, age de outra forma, ou tenta ver a coisa de uma forma melhor, né? Nós temos isso também. E tem muita gente que pergunta para mim se a gente, quando eu tenho essas conversas, muitas vezes referente a mudanças, tem muitas pessoas que perguntam para mim se nós temos auxílio para mudar, né? Mas não é esse auxílio, por exemplo, da parte familiar ou da parte de um amigo. Creio eu que eles queiram dizer um auxílio superior, um auxílio além do que muitas vezes a gente pode compreender, do que a gente pode perceber e entender. Eu creio que sim. Eu creio que nós temos, sim. E nós temos, e eu citei aqui alguns exemplos, né, de pessoas ilustres que estiveram e estão aqui no planeta e que podem passar esses exemplos de mudanças para a gente, né? Pessoas que vieram justamente com essa missão, ou que não vieram com essa missão, mas têm a boa vontade de auxiliar o próximo,
né? Pessoas que mostram para a gente exemplos a serem seguidos. O melhor exemplo que nós temos de tudo isso é Jesus, né? Ele veio na Terra, ele esteve entre nós justamente para quê? Para mostrar, para servir de exemplo de como que a gente deve caminhar, de como a gente deve seguir, né? Ele foi o maior exemplo. Diante de tudo que ele passou, né? Diante de tudo que ele sofreu, de ofensas, de injustiças, né? Em nenhum momento houve da parte dele alguma revolta ou querer dar o troco, né? Muito pelo contrário, ele ensinou justamente o contrário, né? Ele veio ensinar justamente numa época tão difícil também, né? Naquela época de Jerusalém, né? 2022 anos atrás, vamos dizer assim, né? Uma época difícil, que as pessoas eram muito rudes, né? Não rudes no modo de tratar, mas rudes, pessoas simples, né? Que não tinham também tanto entendimento. E ele veio com tão boa vontade para mostrar essas mudanças para nós, né? E que depois de tanto tempo, né? Depois de pelo menos aí miseravelmente falando de 2 milênios, não todos, claro, não posso generalizar, mas a grande maioria de nós ainda não aprendeu. 2000 anos atrás, um homem que esteve aqui, né, praticamente deu a sua vida para mostrar para a gente como é que se vive, e mesmo assim nós não aprendemos, né? Tanto que o que nós estamos vendo hoje é o caminho justamente ao contrário daquilo que a gente deveria fazer, né? É o contrário do que a gente deveria fazer, né? A possibilidade aí grande que nós estamos passando, que graças a Deus eu espero que passe realmente, e só passe, mas uma grande oportunidade, infelizmente, de passarmos por uma terceira guerra mundial, né? Chega a ser até estranho, uma coisa que muitos de nós conhecemos apenas pelos livros, pela história, né? Algum de vocês aqui devem ter, de repente, até vivido essa época, né? Lembrar, eram crianças e ter passado por essa época, mas a maioria de nós, eu acredito que lembra mais das histórias, né? E saber que de repente nós estamos prestes a vivenciar isso é meio assustador, né? Isso é a prova de que ainda persiste alguns, podemos se dizer, pequenos lugares, e acredito até que poucas pessoas, mas que ainda persistem nesse caminho inverso, né? Embora aqueles que o sigam também tenham o livre-arbítrio para seguir ou não, né? Tem também a possibilidade dos estudos que mostram para a gente tantas outras coisas que podemos aprender, né? O Evangelho mesmo, por exemplo, a codificação do Livro dos Espíritos, quantas perguntas e respostas nós tivemos, né? O quanto que Allan Kardec contribuiu conosco também, né? Quando fez lá a codificação, quantas respostas ele conseguiu trazer para nós, diante do auxílio dos Espíritos, né? Que com ele se comunicavam, para a gente poder mudar também, né? Teve essa forcinha, vamos dizer assim, né? Essa cartilha que foi dada a nós para que pudéssemos mudar. E como eu já tinha falado, as próprias pessoas que convivem conosco, né? Principalmente aquelas que realmente estão interessados no nosso bem, estão interessados que nós caminhemos juntos, que possamos evoluir juntos, também nos aconselham muito, né? A tentarmos mudar e a tentarmos verificar a vida de uma outra perspectiva, né? Tem aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ficar assim. Eu conheço uma pessoa que já é uma pessoa, né, com seus 60 e poucos anos, 70 anos, e ela fala assim, eu não acho que eu tenho que mudar, eu já estou com 70 anos, se eu não mudei agora, eu não mudo mais. Eu ouço muito isso. Eu já ouvi bastante isso. Eu já estou com 40 anos, já estou com 50 anos, a vida inteira foi assim, por que eu vou mudar agora? Só que tem um detalhe. Ela está com 40 anos, ela está com 50 anos, 60 anos, não interessa a idade. Tem um detalhe que é fundamental aí nessa história. Nós somos espíritos imortais.
Nós somos eternos. Como que a gente vai dar uma desculpa quando a gente chegar lá em cima e falar assim, eu achava que com 60 anos eu não podia mudar mais. Aí alguém vira para a gente e fala, mas você é eterno, que diferença vai fazer a sua idade? Né? Aí, com que cara que vai dar desculpa para alguém que virar e falar isso? Vai ser meio difícil, né? Porque independente da nossa idade carnal aqui, realmente somos eternos. Né? E aí a falta de mudança passa a não ser por causa da idade, mas talvez por falta de boa vontade, por falta de se esforçar, e isso será cobrado. Tanto será cobrado, de repente, até como essa é a encarnação mais importante que nós estamos tendo, eu acredito nisso realmente, né? Eu acho que de repente a gente pode ser mais cobrado ainda. Porque pode acontecer também de alguém virar e falar assim, não, tudo bem. Mas não foi por falta de ferramenta que vocês não mudaram, porque ferramenta foi dado várias. Né? Como eu citei aqui, algumas pessoas, familiares, amigos, que têm essa intuição e nos orientam a melhorar, a possibilidade do estudo, os exemplos de pessoas que já passaram, de pessoas que estão aqui ainda, né? Que nem o próprio até... o Divaldo Franco, né, uma pessoa que ainda está entre nós, ainda nos ensina como caminhar, ensina como nós podemos mudar nossos hábitos, mudar nossos pensamentos, são pessoas que ainda estão aqui, né? Agora, por que é tão complicado a gente querer melhorar, sair do pior para o melhor? Por que é tão difícil? Justiça seja feita, não é difícil para todos. Eu acredito que tenha bastante pessoas até que têm facilidade de mudar. Mas para a grande maioria é um pouco complicado, seja num pontinho aqui ou num pontinho ali, é um pouquinho complicado. Porque mudar exige trabalho. Geralmente nós não gostamos de ter trabalho. Geralmente nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto, porque a zona de conforto é confortável, o nome já diz. Vamos ser bem sinceros, é chato quando a gente tem que mudar, porque a gente não quer mudar, a gente quer ficar do jeito que a gente está, porque acha que assim é bom. Né? Até mesmo na parte do Evangelho, eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas eu já passei por isso antes de começar a frequentar o Centro Espírita. E para falar a verdade, ainda passo. Vou confessar para vocês de coração que ainda passo. Tem horas que eu pego o Evangelho para ler. E às vezes vem aquele tapa na minha cara, eu tenho vontade de fechar o Evangelho e não ler mais. Mas por que eu tenho vontade de fechar o Evangelho e não ler mais? Porque eu não quero ter trabalho. Porque cada vez que eu ler aquilo e aquilo der um tapa na minha cara, eu vou me sentir mais obrigado ainda a mudar. Porque o que eu diferencio de todos que estão aqui? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu posso ter muito mais defeito do que vocês. Não diferencio em nada. Né? Então, isso não é garantia de nada. Por isso que muitas vezes acontece esse negócio de olhar para o Evangelho e às vezes pensar, será que eu abro, será que eu não abro? Porque eu sei que às vezes vai vir uns tapinhas aí para a gente ficar esperto. A reforma íntima também costuma ser muito valiosa nesses momentos. Né? Eu não tenho certeza, mas vocês me corrijam se eu falar alguma besteira. Se eu não me engano, acho que era Santo Agostinho que tinha essa prática de exercício, né? De exercitar, de fazer a reforma íntima todo dia. Ele está certíssimo. Porque eu creio que a partir do momento que nós confrontamos a nossa própria consciência do que nós fizemos, é muito mais fácil, de repente, de podermos consertar. Porque todos nós temos aquela força dentro de nós que mostra para a gente, que dá uma indicação se está certo realmente aquilo que de repente nós fizemos no dia a dia ou não. Ou não precisa ser exatamente no dia a dia, pode ter sido há uns tempos atrás.
né? Ou de repente algumas intenções para frente, mas geralmente nós temos isso, todos nós temos aquele aviso, né, de que para um pouco para pensar, será que realmente está certo? Será que realmente foi correto? Né? E diante desse exercício, que é muito válido, ele conseguiu ir se aprimorando, conseguiu ir se modificando. Né? Então eu vejo isso também como um grande auxílio. Mais um auxílio que tem a reforma íntima, a consciência que nos foi dado de ter a percepção de coisas corretas ou incorretas. Todo mundo tem. Se vamos seguir o incorreto, é um livre-arbítrio nosso, mas essa consciência todos nós temos, do que é o correto, do que não é o correto. Como eu tinha dito, mudar dá trabalho, mudar pode ser chato, mas muitas vezes disso depende a nossa salvação. Né? Como nós somos eternos, como um dia nós vamos voltar para a pátria espiritual, como tudo que nós fazemos está sendo registrado, que cada um de nós aqui tem uma fichinha, não adianta querer correr. É igualzinho aquele fichário de empresa, que é gigantesco, que tem aquele monte de fichinha, cada um de nós tem uma fichinha. Tudo está sendo registrado, tudo está sendo observado. Tem os Czinhos lá e tem os X. Nós vamos ter que prestar conta disso. Eu acho que vale a pena a gente se esforçar para mudar, nem que seja uma coisa. Eu creio até que vou falar de mim, né? Se dos milhões de defeitos que eu tenho, se eu conseguir pelo menos consertar um inteirinho, de ponta a ponta, eu acho que já valeu. Né? Porque pelo menos a hora que eu partir, eu vou partir com uma pedrinha a menos para carregar. Né? Então, já valeu a pena. E isso pode realmente nos livrar de muito sofrimento futuramente. Né? Talvez não aqui. Talvez aqui ainda passe, vamos dizer assim, de boa. A gente vai levando, empurrando com a barriga, né? Com o nosso jeitinho, dá um jeitinho aqui e lá. Mas na hora que a gente tiver realmente que está no lugar da onde nós viemos, aí é que vai ficar um pouquinho complicado. Né? E aí nós vamos realmente ter que prestar conta. Que nós possamos mudar enquanto é tempo. Né? Que nós possamos vibrar por um mundo melhor, enquanto há tempo, que possamos, com as nossas mudanças, tentar passar um pouco de tudo aquilo que nós temos de bom para o mundo e para as pessoas, porque nós somos feitos de muitas coisas boas. Eu comentei aqui dos defeitos que nós possamos ou não ter, mas nós não somos feitos só de defeitos, nós somos feitos de muitas coisas boas. E nós temos um potencial gigantesco de passar coisas boas para todo mundo e para o mundo também. Né? Com as nossas mudanças, nós temos a oportunidade, muitas vezes, de levantar uma pessoa que está pensando nas mais horrendas possibilidades de resolver seus problemas. Às vezes, com as nossas mudanças, nós podemos mudar um país inteiro, podemos mudar um mundo inteiro. E até que nós possamos mudar só um bairro, ou que possamos mudar só uma casa, já valeu a pena. Né? Se você, às vezes, não teve o costume de se dar bem com uma determinada pessoa, e você resolveu que isso pode não ser vantajoso nem para você e nem para ela, e geralmente não é vantajoso mais para nós, né? Porque às vezes a pessoa não está nem sentindo, às vezes, o que nós temos com ela, né? Eu digo daquelas rusguinhas, às vezes, né? De pessoas que nós temos, aqueles milindres que nós temos com algumas pessoas. Às vezes é muito mais vantajoso deixar de lado, mudarmos isso dentro de nós, e de repente dar uma atenção, né? Dar um oi, um bom dia. Muitas vezes isso salva a vida de uma pessoa. E que possamos também sair um pouquinho mudados daqui. Espero que o que eu tenha falado tenha sido proveitoso. Né? Eu fiz com muito carinho, com muita boa vontade. E espero que realmente tenha sido proveitoso. E que talvez
possa entrar aí um pouquinho no coração de vocês e que a gente possa realmente pensar daqui para frente em mudar algumas coisas que podem nos salvar e salvar o mundo também. Eu agradeço a atenção de vocês todos, agradeço a educação de terem me ouvido, desejo a vocês uma boa noite.